A paz de Deus a todos, Deus seja louvado. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 14, tem uma palavra, né, que fala sobre Jeremias em vão intercede pelo povo, né? Ou seja, Deus ele não recebe a oração de Jeremias pelo povo de Israel nos dias de Jeremias. Nos dias de Jeremias, nesse caso aqui do capítulo 14, né, está falando de uma grande seca que Deus enviou sobre o povo Israel, né? Para que você entenda, o povo Israel, ele, nos dias de Moisés, ele foi liberto da escravidão. Deus levantou Moisés como líder, né, como profeta, de tal maneira assim, um profeta que nunca houve na face da terra depois de Moisés. E Deus tira ali o povo da escravidão do Egito e faz uma aliança com o povo, né? Deus ele chama o povo e fala assim: olha, eu vou fazer uma aliança que vai vir sobre a tua vida a bênção e a maldição. Aí Deus ele começa a falar: a bênção, se você me obedecerdes, andardes nos meus caminhos, né? Cumprindo os preceitos, estatutos e mandamentos que eu ordenei sobre vós. E a maldição, se vocês desobedecer e desviar desse caminho que eu determinei sobre vós. Se você desviar e começar a se envolver com nações estranhas, nações pagãs, nações idólatras, né? Se envolver com mulheres idólatras, com pessoas idólatras, e vocês caírem no laço deles, né? E andar fora da minha palavra, fora do meu conserto, então eu trarei a maldição sobre a vida de vocês. Então, portanto, seja obediente e permaneça nos meus caminhos. Acontece que foram passando gerações e gerações, e os patriarcas daquela época ali, muitas das vezes, eles deixavam de obedecer a palavra de Deus, a palavra que Deus fala que, né, para ensinar os vossos filhos no caminho que deve andar, no conhecimento, né, das coisas de Deus. Os filhos têm que ser doutrinados pelos pais a andar nos caminhos de Deus, para que Deus mantenha a aliança dele de abençoar a sua família, a sua terra, né? Abençoar a obra das suas mãos, né? E que viva, né, em prosperidade na terra, em progresso. Então veja bem, nos dias de Jeremias, que no reinado de Zedequias, no reinado de Joaquim, Deus ele estava muito triste com o povo dele nos dias de Jeremias. Houve uma cegueira no meio do povo, uma cegueira tal que os reis eles já não tinham mais o temor de Deus no coração, e os sacerdotes também não. Então Deus levantou o profeta Jeremias como um profeta, né, para falar para essa classe aí, a classe mais rica, né, da época, né, para falar com os reis, para falar com os sumos sacerdotes, né. Jeremias ele era filho de um sumo sacerdote na época. Ele foi levantado por Deus, né, como um profeta, né. Deus se agradava das atitudes de Jeremias, e ele levantado como profeta para falar as coisas que Deus queria que o povo ouvisse, que o povo, né? Deus queria que o povo se consertasse. Deus, por várias vezes, por intermédio de Jeremias, Deus mandou palavra de conserto. Olha, conserta-se, olha, larga disso, larga daquilo, né? E Deus então acendeu a sua ira, porque o povo não deu ouvido à voz de Deus pelo intermédio de Jeremias. Então Deus ele começou a profetizar sobre a vida do povo aquilo que ia fazer. E Deus então, ele no capítulo 14 aqui, ele envia uma seca. Ele envia uma seca na terra, e Jeremias então começa a ver o sofrimento do povo, e ele começa a interceder pelo povo. E aí Deus ele fala assim, olha que Deus fala a partir do versículo 10 do capítulo 14 de Jeremias. Deus fala assim, ó: assim diz o Senhor acerca deste povo:
pois que tanto amaram afastar-se e não detiveram os seus pés. Por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse mais o Senhor: não rogue por este povo para o bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei, pela espada, pela fome e pela peste, diz o Senhor aqui por esta palavra. Então, Deus ele se irou de tal maneira com o povo de Israel que levantou um rei chamado Nabucodonosor, um rei soberano sobre a face da terra. Nabucodonosor foi um rei rígido, cruel, né? Um rei que não tinha misericórdia, que quando ele entrava, ele falava com uma nação, quando a nação não obedecia aquilo que ele faria, ele vinha mesmo e derramava sangue, sitiava e queimava e fazia atrocidade no meio do povo. E o povo de Israel não deu ouvido. Então, quando Deus determinou que o rei Nabucodonosor entrasse para tomar Israel, para sitiar Israel, ali teve pessoas que foram levados presos, né, cativos. Teve pessoas que morreu à espada, teve pessoas que morreu de doenças graves e teve pessoas que morreu de fome. Então, nos dias de hoje acontece da mesma forma com o povo de Deus. Deus ele nos chamou, né, por amor de Cristo e fez uma aliança conosco. Eu e muitos outros evangélicos que viviam no erro da vida, né, na soberba da vida, que comia o pão que perece, a gente vivia uma vida nos deleites, né? Fazendo aquilo que a gente queria, que a nossa carne desejava, que os pensamentos mandavam, né? Na ignorância, na arrogância, na soberba da vida, a gente andava dessa maneira. E aí chegou uma hora que o pecado, né? Ele vem, quando a Bíblia fala assim que o pecado gera morte, né? E quando o pecado ele vai se acumulando na vida de uma pessoa, né, gera morte. Então, por amor de Cristo, Cristo nos resgatou desse império das trevas, nos transportou para o reino de luz, o reino de Cristo. E então Deus, ele, por amor de Cristo, veio e nos chamou e fez essa mesma aliança que ele fez com o povo de Israel. Ele falou: olha, vou lançar sobre vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes às minhas palavras e andares nos meus caminhos, e a maldição se desobedecer. Se desobedecer a minha palavra terá consequência, né? E a consequência é dolorosa, é triste. Então, né, larguem os vossos costumes malvados, né? E procure se consertar nos meus caminhos, né? Endireitem os caminhos tortuosos, né? E então eu lançarei a bênção sobre a tua vida, sobre o suor do teu rosto, né? Sobre as coisas que você fizer, tudo será abençoado na obediência, tá certo? Então, no meio da igreja hoje, existe uma cegueira. A igreja de Cristo hoje na terra, muitas igrejas, muitos ministérios estão cegos. O inimigo cegou o entendimento dessas pessoas. Essas pessoas já não conseguem enxergar mais o caminho que deve andar, né? E muitas das vezes correm atrás de conhecimento humano, né? E começam a pregar heresias, né, dentro da igreja. E cometer até idolatria também, porque a idolatria não é só você se prostrar diante de uma imagem, diante de um espírito que fala que é Deus na terra, né? Não é, a idolatria não é só isso, a idolatria também ela é carnal. Quando você coloca um homem, né, você venera demais um homem, coloca em cima do altar do Senhor e começa a cantar para ele e começa a clamar o nome dele ali como se fosse um Deus. Isso também é idolatria e é grave no meio do povo de Deus. Isso é grave porque o povo de Deus não é um povo que não conhece a vontade de Deus, não conhece os caminhos de Deus. É um povo que conhece
né, os preceitos, estatutos e mandamentos de Deus. E aí quando comete essas práticas, aí vira abominação aos olhos de Deus e a ira de Deus ela se acende. E aí não adianta orar, não adianta chorar, né? Nessa hora, muitas das vezes Deus ele vem com a espada mesmo, né? Porque todo erro tem consequência, todo erro traz consequência. Deus ele se compadece daquele que se arrepende. Quando a pessoa se arrepende do pecado, quando o ministério se arrepende do pecado que cometeu e enxerga aquilo como um pecado e começa a se humilhar diante de Deus, começa a se prostrar diante de Deus com humilhação, com choro, aí Deus ele escuta. Mas quando o ministério, quando a pessoa, quando o povo ele não se prostra dessa forma, então vem a ira de Deus sobre o povo, sobre o ministério, sobre a nação, né, sobre o servo de Deus que se comporta de tal maneira. Então, fica aí o conselho da palavra, né, para todos os que ouvem essa palavra. Se conserte, não deixe o inimigo cegar o seu entendimento. Deus nos deu entendimento, nos deu conhecimento, né, nos dá sabedoria na terra, mas se nós andarmos em caminhos tortuosos, né, e começar a desobedecer os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, o ensinamento de Cristo, então nós sofreremos consequência por isso. Por mais que Deus nos ame, ele traz a espada sobre a desobediência. Então que nós venhamos ter o temor de Deus no nosso coração, buscar a Deus sempre com humildade no coração, para que nós não venhamos ser enganados, né, no mundo, porque Deus ele sempre conduz o seu povo que teme a Ele, né, que busca Ele de coração, em verdade, em sinceridade, em retidão, né, que nós venhamos andar na presença de Deus, na comunhão com Deus, segundo a sua vontade, né, segundo a determinação de Deus para a nossa vida. E que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos guarde, nos livre desse mal, que o Senhor nos mantenha sempre ali na espiritualidade, focado nas coisas de Deus, para que nós não venhamos sofrer consequência na terra. Deus abençoe a todos e que o nome de Deus seja eternamente louvado por Cristo Jesus.